Oi, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou contar uma historinha de um rei muito famoso, um rei chamado Salomão. Quem já ouviu falar desse rei? Esse rei era filho do rei Davi. Davi foi um grande homem escolhido por Deus para governar o povo chamado Israel. Quando Davi foi o rei, ele era muito obediente a Deus, muito mesmo. E por ele ser tão obediente a Deus, ele foi muito feliz no reinado dele. O reino dele cresceu 10 vezes mais do que todos os reinos anteriores. Ou seja, o rei que veio antes de Davi não tinha um reino tão bem sucedido quanto Davi. Aí o que aconteceu? Esse rei Davi, ele ficou muito doente, já estava velhinho e ficou muito doente. Ele tinha dois filhos. Um se chamava Adonias e o outro Salomão. O rei Davi precisava passar o reino dele para um de seus dois filhos. O filho chamado Adonias significa o meu Senhor é Deus. Mas mesmo com o significado do nome tão bonito assim, não era um bom homem. Ele fazia coisas muito ruins. Então, ele não foi escolhido para ser o rei da cidade de Israel. Quem foi escolhido para ser o rei foi Salomão, o filho de Davi chamado Salomão, que significa uma pessoa que gosta muito de dar conselhos. Quando ele foi escolhido, quando Davi escolheu ele, Davi já estava velhinho. Então, ele chamou todos os líderes da cidade dele e falou para esses líderes que a partir daquele dia, quem seria o rei seria Salomão. E assim foi como aconteceu. A partir de então, Salomão passou a ser o rei da cidade de Israel. E Davi deu um conselho para esse filho dele. Falou assim: meu filho, você sempre tem que ser muito obediente a Deus. Precisa obedecer às leis de Deus e os seus mandamentos. E você, obedece aos mandamentos de Deus? Você sabe quais são os mandamentos de Deus? Tá fresquinho aí na sua cabeça? Vamos lá. Então, Salomão ele era muito obediente e continuou a ser muito obediente no reinado dele. Certa noite, Salomão estava dormindo lá na sua caminha, assim, bem quentinho assim. De repente, uma luz apareceu assim, num sonho. Salomão estava sonhando assim. E vocês sabem quem apareceu no sonho para Salomão? Foi Deus. Deus estava perguntando para Salomão o que ele queria. E ele pensou, sonhando assim. E você? Já pensou que Deus aparecesse para você num sonho e perguntasse assim: o que você quer? Por exemplo, ia falar para mim: Andréia, o que você quer? Pode me pedir o que você quiser. O que você pediria para Deus? Então, Salomão pediu uma coisa para Deus. Pediu muita sabedoria para reinar, para dar continuidade no reinado. Ele queria ser um rei muito inteligente. E não é que Deus concedeu o pedido dele? Ele foi um rei muito inteligente. Além da inteligência, Deus deu muitas riquezas para ele e durante esse reinado dele. Enquanto o rei Salomão obedecia a Deus, ele foi muito feliz no reinado dele, porque Deus gostou do pedido que ele fez no sonho, que foi um pedido humilde, pedindo muita sabedoria. Então, além de toda a sabedoria, Deus também deu muitas riquezas e honras para o rei Salomão. E ele foi muito feliz.
E foi assim por muitos anos, enquanto Salomão governou por um longo tempo. Ele teve toda essa sabedoria, essa inteligência. Depois aconteceu outras coisas que numa outra historinha eu conto para vocês. Mas até onde nós vamos, Salomão foi um rei muito inteligente e muito feliz no seu reinado. Só que daí eu vou perguntar uma coisinha para você. E você, obedece a Deus? Já pensou? Você muito obediente a Deus e Deus aparece num sonho e pergunta: o que você quer? Será que você escolheria o quê? Você pediria sabedoria? Ou pediria um brinquedo novo? O que você pediria para Deus? Eu acho que nós temos que ser sempre muito obedientes a Deus. E um dos mandamentos de Deus é sempre obedecer o pai e a mãe. Se obedecermos esses dois, já estamos no caminho certo. Então sempre temos que obedecer o pai e a mãe. Assim nós agradamos a Deus e deixamos nossos pais felizes também. Uma outra coisa, sempre falar a verdade. Não podemos mentir, porque o rei Salomão também não mentia para o seu povo. Nós também não podemos mentir, nem para os nossos amigos, nem para o papai, nem para a mamãe, para ninguém. E assim vamos ser muito felizes. Além desses dois, tem outros mandamentos que Deus deixou para nós, mas vamos praticar esses dois. Sempre obedecer o pai e a mãe e não mentir. Eu vou deixar um versículo aqui pra gente, nessa historinha. Vamos decorar um versículo. O versículo de hoje está lá em João 14:15 e diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E a pergunta é: nós amamos a Deus? A resposta é sim. Então, o que temos que fazer? Temos que obedecer. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, temos que obedecer os mandamentos de Deus. E hoje aprendemos 2 mandamentos de Deus: obedecer sempre o pai e a mãe e não mentir. Então vamos praticar durante a semana, vamos sempre estar lembrando aqui: obedecer o pai e a mãe e não mentir. Assim Deus ficará feliz conosco e nós obedecemos os seus mandamentos. Combinado então?